Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Boa noite a todos e agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui em nome dele, mostrando a vocês todo o poder que ele tem na minha vida. E eu só quero agradecer. Comigo é só gratidão por esse Deus maravilhoso, lindo, que ele faz bênçãos na nossa vida. Então, eu quero falar para vocês, né? Em que devemos colocar a nossa fé? A nossa fé deve ser colocada em Deus, porque Ele é fiel, poderoso e nunca falha. A Bíblia nos ensina, como cristão, devemos colocar nossa fé em Deus e não nas circunstâncias, nas pessoas ou nas nossas próprias forças. Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Eu que o diga, quanto Ele já foi fiel nas promessas dele para mim. E alguns versículos que falam sobre isso, veremos num Provérbio 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em Hebreus também vemos, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e a recompensa dos que buscam. E recompensa os que buscam. No Salmo 118, 8, melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens. Em João 14, 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Em resumo, a nossa fé deve estar em Deus e em Jesus Cristo. Por quê? Somente Ele é digno de confiança e absoluta, mesmo quando enfrentamos dificuldades, mesmo quando enfrentamos problemas, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle, nos ama e permanece fiel às suas promessas. Quando Deus está no controle de tudo, então, assim, tudo vai seguindo conforme ele planejou para a nossa vida. Eu vou falar para vocês um testemunho da minha vida, do meu pé, que eu quebrei, né, tia? E eu havia muitos dias que eu estava muito cansada, e toda hora eu falava, ai Deus, estou tão cansada, eu só queria 2 dias para descansar. 2 dias só assim, só eu dormir. Às vezes eu pensava até em tomar um remédio para dormir, e dormir 2 dias sem parar. E depois acordar, só porque eu queria descansar. Aí, o que Deus faz? Ele diz, filha, é como eu quero. Então, no dia 22 de janeiro, eu ia saindo e, do nada, uma queda boba. Quebrei meu pé. Quebrei o quinto metatarso no meio. E fui para o hospital. E pensando, meu Deus, quebrei meu pé. Quebrei meu pé. E quando chegar lá, realmente, quebrei meu pé. Aí, eu entendo tudo quando Deus fala que é no tempo dele. Porque
A médica, quando falou assim, você já quebrou o pé alguma vez? Aí eu falei, não. Ela disse, bem-vindo, você quebrou agora. E você vai ficar de 40 a mais dias sem pôr o pé no chão. E eu, naquela hora, eu não fiquei nervosa, eu não pensei em nada, eu só falei assim, eita Deus, que seja feita a tua vontade. Porque eu só queria 2 dias, mas ele me deu 40, né? Então, assim, não é como a gente quer, é como Deus quer. A gente só tem que confiar que ele vai cuidar do resto. Então, fiquei com meu pé quebrado, só que eu não passei só 40, passei muito mais do que 40. Foram praticamente 3 meses, né? Tiago veio me visitar, agradeço muito por isso, mas eu estava tão impossibilitada de recebê-lo, mas mesmo assim eu agradeço a ele pela essa gentileza que ele fez de vir aqui orar, sabe? Deus usou ele, orou no meu pé e depois ele saiu e disse assim: quando você voltar, que for tirar o raio-x, já vai estar todo bom. Não tem mais nada aí quebrado. E realmente foi. Deus, ele consertou de uma maneira que eu não precisei de cirurgia, não precisei de fazer fisioterapia, e Deus cuidou. Foi no tempo dele, eu só relaxei, me entreguei para ele, e pronto, e confiei. E ele foi, assim, maravilhoso, porque esse tempo eu tirei para pensar, tirei para ter o meu momento de solitude com Deus. E eu vi, né, o quanto a gente corre tanto e às vezes esquece tanto de parar um tempinho e de falar assim, ai Deus, obrigada. Obrigada pelos livramentos que eu não vi e tu me livraste. Obrigada por todas as coisas que tu abençoou a minha vida. E tu hoje disseste, filha, tu hoje não vai sair de casa. E acontece uma coisa, eu não saio de casa. Aí depois eu entendo, ah, Deus, era realmente, eu não precisava sair, eu tinha que estar em casa. Então, assim, a gente só crê que Deus, ele faz tudo. Ele é um Deus de cura, ele é um Deus de libertação, ele é um Deus que nos ama acima de tudo, de todos os nossos pecados, de imperfeitos que somos, porque somos seres humanos, não temos perfeição. Procuramos a perfeição em Deus, mas a carne grita muito alto, né? E a gente, às vezes, a gente vai pela carne. Quando reconhecemos, voltamos ao caminho, Senhor, eis-me aqui, e, e vamos embora. Então, assim, Deus, ele tem sido muito fiel na minha vida, sabe? Quando também ele moveu a pedra do rins do meu filho ia fazer a cirurgia, estava tudo certo para fazer a cirurgia. E Deus pôs a mão ali dentro daquele hospital o tempo todo, eu vendo o agir de Deus ali dentro. Fazer uma ultrassom, e eu quando? Agora. Fazer uma ultrassonografia, uma tomografia, quando? Agora. E assim, eu vendo Deus o tempo todo. E no final, o médico disse que não era preciso fazer cirurgia, do que ele estava pensando que era, né? Que eram os testículos torcidos. Porém, ele tinha 2 pedras. E a pedra não tinha como sair, porque ela era muito grande. E ela não passava no canal da uretra. Então, eu disse, ok. Aí Deus falou assim, filha, o resto é comigo. E foi. Eu agradeci ao médico, ele disse, mas ele vai ter que ir. Eu disse, não, ele vai para casa. Aí ele disse, mas se não melhorar, a senhora já me deu tudo, o papel, tudo certo, para transferir, para ir com ele para o H-Menor, para de lá ser transferido ou ser atendido lá mesmo, feita a cirurgia. Só que, o que acontece? Quando eu cheguei em casa, aí Deus falou assim, agora somos nós. E eu orei, né? Orei muito e vinha o caminho todo orando. Até que minha irmã falou assim,
mas tu acha que não vai precisar cirurgia? Aí eu disse, claro que não vai. Porque Deus, ele já tomou conta. E ele vai botar essa pedra para fora. Ele vai. E 3 horas da manhã, meu filho disse que veio aquela dor e caiu uma pedra, depois caiu outra. E quando eu acordei, ele disse, mãe, é, era uma pedra grande, que não, aliás, era uma pedra só, né? Que era grande, mas ela não passava. Mas, mãe, não foi uma, foi duas. Aí eu disse, não, filho. Você lembra, ela inteira, ela não passava, mas ela quebrada, ela passava. E Deus quebrou, porque eu estava tão, assim, em ligação com ele, que até no louvor, que Deus disse assim, levanta e vem me honrar agora, no meio do corredor. E eu fiquei cantando. Remove a minha pedra, chama pelo nome. E eu nem sabia que era pedra. Não sabia, porque a gente tinha ido para lá com um diagnóstico de um testículos torcidos e queria ter que amputar um dos testículos. Então, assim, desde já deixou comigo, filha, eu estou cuidando de tudo. E assim eu entreguei. Entreguei e Deus fez a pedra sair, quebrou a pedra e saiu. Então, gente, às vezes a gente tem muitas pedras nos nossos caminhos. Às vezes a gente acha que a gente não pode quebrar, que a gente não vai conseguir carregar aquela pedra, porque ela é tão grande. Mas Deus, ele dá um ombro conforme que a gente precisa. Então, assim, a gente tem que entender que muitas pedras virão, porque Deus diz, né? No mundo tereis aflição, mas terei ânimo. Então é isso, a gente só tem que confiar, entregar na mão de Deus, que o resto ele faz. E, e é isso que eu tinha para falar para vocês. É isso, é que Deus é um Deus de promessa, é um Deus que ele cumpre tudo que faz. Ele, ele não veio aqui para dizer que a gente estamos órfãos, não. Temos um pai, e um pai que ama muito os seus filhos. Eu me sinto muito filha amada dele. Eu me sinto muito quando eu digo assim, ai, pai, obrigada, pai, obrigada. Gratidão, pai, gratidão, porque a minha vida é feita de testemunhos. Quem me conhece sabe que Deus tem sido muito, muito fiel na minha vida. Muito. E não é poucas vezes. E às vezes nem é só comigo, para comigo. É de mim para com os outros, para me chegar e dar força, dar direção. E ele tem me usado muito para isso, sabe? E eu sempre peço a ele sabedoria para que eu possa estar com meus ouvidos atentos à voz dele. E ele fala. Também temos que estar atentos a ouvir, né? Então, é isso, né? Que eu tinha para falar para vocês. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e com ele nós podemos tudo. Tudo, tudo, tudo. É só entregar. Entrega e confia. Isso foi o que eu preparei para vocês. Espero Amém. que atingido alguém que possa ter reconhecido que está com uma pedra aí, como se dizer, até uma pedra no sapato, achando que não vai conseguir, mas vai. Essa pedra um dia será quebrada. Mas para isso depende de você, ok? É isso.